E aí, pessoal, beleza? Hoje no canal Artemate vamos resolver mais um exercício de reações de apoio em vigas. O exercício que eu estou trazendo para vocês hoje tem uma carga concentrada inclinada com um ângulo de 60 graus, duas forças concentradas e também uma carga distribuída, certo? Antes de estar começando o exercício, eu gostaria de pedir o apoio de vocês e se inscrevam no canal, deixem um like também nesse vídeo porque me ajuda muito. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de exercício, deixa nos comentários. E também, pessoal, em breve eu vou trazer o diagrama desse exercício e também vou deixar na descrição do vídeo. Nessas semanas, eu ativei no canal o Clube dos Membros, para que pessoas que gostam do conteúdo que eu posto aqui no YouTube e podem ajudar o canal. Membros terão comentários exclusivos que vão se destacar para mim, vão participar no nosso grupo do WhatsApp que eu estou criando também, vão ter acesso à nossa comunidade, onde eu posto conteúdos exclusivos e também um contato comigo, caso precise de alguma ajuda para resolver alguma questão, algum exercício. Então vai estar embaixo de todos os nossos vídeos o botão Seja Membro. Beleza, pessoal? Agora vamos lá para o nosso exercício. Como eu falei para vocês, a gente precisa descobrir as reações de apoio no meu apoio A. A primeira coisa que a gente tem que identificar no exercício desse, pessoal, é qual o gênero do meu apoio. Eu trouxe aqui em cima os 3 gêneros mais utilizados de apoio. De primeiro gênero, onde surge apenas uma reação. Segundo gênero, onde surgem 2 reações. E de terceiro gênero, onde surgem 3 reações. No nosso caso, a gente tem um apoio de terceiro gênero. Isso significa que vão surgir 3 reações no meu apoio. A primeira vai ser uma reação para cima, que eu vou estar chamando de AY. Eu vou ter também uma reação no meu eixo X, que eu vou estar chamando de HA. E também esse apoio vai me gerar um momento. Eu vou colocar para cá. Vou girar em sentido anti-horário, certo? Como positivo. E vou chamar esse momento de MX. Uma observação, pessoal, bem importante é que se vocês arbitrarem um momento positivo girando em sentido horário, não tem problema nenhum. Ou se vocês arbitrarem a força HA da direita para a esquerda, também não tem problema, certo? A única coisa que pode acontecer é vocês encontrarem os valores negativos. Isso significa que vocês arbitraram o momento para o sentido contrário, certo? Depois, pessoal, de eu identificar qual o gênero do meu apoio e já identificar as minhas reações, eu vou estar concentrando a minha carga distribuída. Como vocês podem ver, a gente tem uma carga distribuída de 0,3 tonelada força por metro. E eu também tenho um comprimento da minha carga distribuída de 2,5. Para poder concentrar essa carga distribuída, basta eu calcular a área dela. Então, como eu vou fazer? 2,5 vezes 0,3, base vezes a altura da minha carga distribuída. Então, fazendo 2,5 vezes 0,3, eu tenho uma carga concentrada no meio da minha carga distribuída. Então, eu vou ter uma carga concentrada de 0,75 tonelada força. E essa carga, pessoal, vai estar concentrada exatamente no meio da minha viga. Então, eu tenho 1,25 para esse lado e 1,25 para esse lado. E ela vai estar concentrada no meio porque eu tenho uma carga distribuída linear. Se fosse uma carga triangular, aí seria diferente, certo? O nosso próximo passo vai ser concentrar a minha força da carga inclinada. E como é que eu faço isso, pessoal? Eu vou concentrar e vou distribuir ela nos meus 2 sentidos. No meu sentido do eixo Y, então eu vou ter uma força aqui e uma força no sentido do meu eixo X. E para poder estar decompondo essa força, eu vou fazer o seguinte. Essa força eu vou chamar de seno de 60 vezes o valor da minha força, 3,2. Já vou explicar para vocês o porquê seno de 60, tá? A minha força HX, a minha força no eixo X, eu vou estar chamando de cosseno de 60 vezes também o valor da minha força, 3,2.
Pessoal, a minha força vai estar decomposta em cosseno no eixo x e seno no eixo y. Mas por que isso acontece? Quando eu vou decompor essa minha força, eu tenho o meu ângulo de 60, que é esse meu triângulo aqui, certo? Eu apenas trouxe ele para cá. Eu tenho uma força inclinada e eu estou decompondo ela no meu eixo x e no meu eixo y. Quando eu for decompor ela no meu eixo x, como o meu eixo x ele está ajudando a compor esse triângulo, ele está ajudando a compor esse ângulo, na verdade, eu chamo essa força aqui de cosseno. Como a força no meu eixo y não está ajudando a compor esse ângulo, eu vou chamar de seno. Eu vou dar um outro exemplo para vocês que vocês possam frisar bem isso na cabeça, tá? Vamos supor que eu tenho uma carga inclinada aqui, e ao invés de eu ter esse 60, eu tenho esse ângulo, certo? Esse ângulo aqui agora vale 30. Eu estou pegando a mesma força de 3,2 e estou dizendo agora que eu vou decompor com o ângulo do meu 30, que fecharia os meus 90 graus. Quando eu for concentrar essa força no meu eixo Y, nesse eixo aqui, como o eixo Y ajuda a compor esse ângulo, vai ser o meu cosseno. Agora, no meu eixo X, como não ajuda a decompor junto com o ângulo, vai ser seno. Certo, pessoal? Então, por isso que quando eu for decompor a minha força, no meu eixo X, como ajuda a compor esse ângulo, vai ser cosseno de 60 vezes a minha força, e no meu eixo Y, seno de 60 vezes a minha força, certo? Então, eu já decompus todas as minhas forças e também já identifiquei as minhas reações. Eu vou estar trazendo tudo isso que a gente decompôs agora para essa nossa viga para a gente dar continuidade para o exercício. Agora, pessoal, que eu já trouxe tudo desenhado nessa viga para a gente dar continuidade, eu apenas vou fazer, então, o seno de 60 vezes 3,2 e o cosseno de 60 vezes 3,2 para poder concentrar as minhas cargas aqui também, tá? Então, eu tenho que o seno de 60 vezes 3,2 é igual a 2,77. Então, essa força vai valer 2,77 TF, certo? E a minha outra força, a força de cosseno vezes 3,2, vai valer 1,6 TF. O próximo passo no nosso exercício é fazer os somatórios das minhas forças no eixo X, no eixo Y e também o somatório dos momentos. Então, vamos dar início com o somatório das minhas forças no eixo X. Eu tenho que o somatório das minhas forças no eixo X vai ser igual a zero. Eu vou dizer que tudo que está da esquerda para a direita é positivo. Então, tudo que está da esquerda para a direita vai ser positivo. O que eu vou ter? A minha primeira força no eixo X vale AX e ela vai ser positiva. AX. A minha segunda força no eixo X vai ser a minha força de 1,6 menos 1,6. Como eu não tenho mais nenhuma força no eixo X, eu posso dizer que essa conta é igual a zero. Eu vou passar o meu 1,6 para o outro lado e eu sei que a minha força AX ela vale 1,6 TF. Já achei, pessoal, o valor da minha força AX. O próximo passo é eu fazer o somatório das minhas forças no eixo Y. Então, a gente vai fazer o somatório das minhas forças no eixo Y igual a zero. Eu vou dizer que tudo que está de baixo para cima é positivo. Então, tudo que está de baixo para cima é positivo. Minha primeira força vai ser a minha força AY. Então, eu tenho que AY positivo menos 2,77 menos 0,7 menos 0,75, que é essa minha força, menos 0,5, que é a minha última força concentrada. Então, eu vou ter que AY vai ser igual. Eu vou estar somando
o valor de 2,77 mais 0,7 mais 0,75 mais 0,5, eu tenho que AY vai ser igual a 4,72 TF. Eu já achei também agora o valor da minha reação AY. Eu fiz a soma, né, desses números e passei para o outro lado, então ela ficou positiva. Para finalizar agora, pessoal, a gente tem que fazer o somatório dos momentos no meu apoio A, que é esse apoio aqui. Então, eu vou fazer o somatório dos momentos no meu apoio A tem que ser igual a zero. Eu vou dizer que tudo que está girando em sentido anti-horário vai ser positivo, certo? Então, eu tenho a minha força mx positiva, minha força mx. A minha primeira força que gera momento vai ser a minha força de 2,77, certo? Então, se eu colocar um pino no meu apoio, eu percebo que essa força de 2,77 faz toda a minha estrutura girar no sentido horário. Isso significa que essa minha força vai gerar um momento no sentido contrário do que eu arbitrei como positivo. Então, ela vai ser negativa. Então, eu tenho mx vezes menos 2,77 vezes o braço de alavanca do meu apoio até a minha força, 1 metro. A minha segunda força que vai me gerar apoio será a força de 0,7. Lembrando, pessoal, que a minha força de 1,6 não vai me gerar momento, porque se eu tenho uma força aplicada no meu eixo X, o meu braço de alavanca tem que estar no meu eixo Y. Então, eu percebo que aqui a minha força de 1,6 não tem um braço de alavanca no meu eixo Y. Ela está na linha da onde eu estou calculando o momento. Então, se ela está na linha da onde eu estou calculando o momento, não vai me gerar nenhum tipo de momento, certo? Minha próxima força a gerar momento será a força de 0,7 tonelada força. Se eu colocar um pino nesse apoio, essa força também faz a minha estrutura girar no sentido horário. Isso significa que ela vai ser negativa. Então, eu tenho menos 0,7 vezes o meu braço de alavanca. Como eu falei para vocês, se eu tenho uma força aplicada no meu eixo Y, o meu braço de alavanca está no meu eixo X. Então, o meu braço de alavanca vale do meu apoio até a minha força. 2,5 mais 1. Então, vai ser 3,5. Minha próxima força a gerar momento será a força de 0,75. Lembrando que, como ela está para baixo, colocando um pino no meu apoio, essa força faz toda a minha estrutura girar no sentido horário, então ela também vai ser negativa. O braço de alavanca desse ponto do meu apoio até o final, onde está sendo aplicada a minha força, vai ser 4,75. E agora, para finalizar, a última força que me gera momento é a força de 0,5 tonelada força. Menos 0,5, por que menos? Se eu colocar um pino nesse apoio, ela faz toda a minha estrutura girar no sentido horário, que é o sentido contrário do que eu arbitrei como positivo, certo? Então, menos 0,5 vezes o meu braço de alavanca total, que vale 2,5 mais 2,5 mais 1. 6, então. Agora que eu já peguei todos os dados, eu posso dizer que essa equação vai ser igual a zero. Pessoal, fazendo essa continha aqui na calculadora, toda essa continha aqui, nós vamos obter o resultado de menos 11,78. O mx também vai aparecer igual a zero. Vou passar esse menos 11,78 para o outro lado. Eu tenho que o valor da minha reação, do meu momento, né? mx, 11,78 TF vezes metro. Então, já achei também o valor da minha reação, do meu momento mx.
Então a gente fica por aqui com o exercício, pessoal. Gostaria de pedir para que, se você gostou, deixe um like, deixe um comentário também, porque isso me ajuda bastante. E até a próxima, pessoal. Valeu!